O inscrito William Gonçalves deixou um comentário no meu vídeo sobre orientações sexuais, dizendo assim: será que a orientação sexual refuta o livre-arbítrio? Será que nós temos o livre-arbítrio ou estamos predestinados a um objetivo estabelecido pela mente suprema? O que o autor do vídeo pensa? A sua reflexão parece ser no sentido de que não há livre-arbítrio. Vamos investigar o assunto? Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. David Hume, filósofo escocês, dizia que a ideia de causa e efeito não era natural, mas sim construída pela própria mente humana a partir da observação da repetição de eventos. Nós vemos, por exemplo, que sempre que nós andamos, nós produzimos um som, né? A cada passo que nós damos, dependendo do chão, é claro, nós notamos um som diferenciado. E sempre que nós batemos em um objeto, também é produzido um som, né? Essa percepção do som nós atribuímos ao fato de nós havermos batido nesse objeto. Por causa da repetição, nós formularíamos então a ideia de que uma coisa causa a outra e não apenas se segue de uma forma coincidente, mas é como se houvesse um poder nesse ato de bater no objeto ou no ato de pisar no chão que produzisse o som. E o mesmo se dá com respeito a todos os outros eventos do mundo empírico que nós captamos pelos nossos sentidos, seja da audição, seja do olfato, seja da visão. E para o Hume, nós não temos como comprovar de fato esse princípio da causalidade, o princípio da causa e efeito, né? Esse princípio, ele se restringe apenas a uma crença humana fundada no hábito, uma crença que pode estar errada. É possível que, a partir do próximo minuto, as coisas se comportem de forma diferente. É possível que o som não seja produzido de fato pelo fato de eu estar pisando no chão ou batendo no objeto. Mas o Hume também observava que nós não conseguimos escapar dessa crença. Ela é necessária para a mente humana. Nós somos induzidos a isso e não temos como duvidar dessa crença de forma prática. Essa dúvida fica apenas no plano teórico, no plano da abstração. Porque na hora de viver ninguém consegue ser cético de verdade. Todo ser humano precisa se apoiar nessas ideias, ainda que elas sejam passíveis de serem falsas. O Hume continuava o seu raciocínio observando que os atos humanos são fenômenos, ou seja, são eventos captáveis sensorialmente. Eu estou me comunicando agora com vocês, eu estou falando, eu estou andando. Esses fatos seriam também causados ou seriam fenômenos livres, produzidos por uma vontade que não estaria sujeita a nenhum tipo de poder dirigente? Os filósofos que pregam o livre-arbítrio dizem que a vontade humana é indeterminada, ou seja, ela não é movida, ela não é causada por nenhum fato absoluto, por nenhum tipo de fator que esteja por cima dela, mas ela mesma é que se gerencia, ela mesma é que se controla. O Hume observou que esse conceito é contraditório, porque nós cremos na causalidade com base no costume, com base na observação da repetição. Como nós vamos atribuir aos atos humanos essa característica da liberdade? Qual é o fundamento? Se nós já somos induzidos inevitavelmente a crer na causa e efeito no plano empírico, e os nossos atos estão dentro do plano empírico, como eu vou excluir o ser humano dessa regra universal que eu construí com base nos casos particulares? O Hume dizia que o debate em torno do livre-arbítrio, se nós somos livres ou determinados, era um falso debate que se reduzia mais a palavras que a conceitos. Porque aqueles que acreditavam no livre-arbítrio diziam que o ser humano age de acordo com as suas próprias disposições, de acordo com o seu caráter, de acordo com o seu instinto, de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua moral. Ou seja, ele é influenciado pela educação que recebeu, ele é influenciado pelas coisas que ouviu, pelas ideias que absorveu. De modo que nenhum ser humano age de uma forma descontrolada, de uma forma despadronizada. Imaginem, por exemplo, se eu começasse a gravar um vídeo hoje falando coisas totalmente avessas a tudo o que eu ensinei nos outros vídeos. Se eu dissesse, por exemplo, que o mundo em que nós vivemos é material, que a mente é produto do nosso cérebro e outras coisas assim. Eu só poderia fazer isso se eu estivesse apoiado em motivos que me levassem a ter mudado de ideia. Aí eu teria que me justificar. Mas fora isso, seria totalmente absurdo se eu começasse a defender ideias contrárias às minhas antigas, porque eu ajo de acordo com os meus pensamentos, eu ajo de acordo com aquilo que está dentro de mim, e os meus atos refletem o meu interior. De modo que o Hume dizia que o conceito de livre-arbítrio era nonsense. O que há é o livre curso da ação humana de acordo com a sua natureza, isso sim.
E os filósofos que negavam o livre-arbítrio, os deterministas, não estavam dizendo que o ser humano era como uma pedra ou como uma planta. Eles estavam dizendo que o ser humano tinha a característica de ser determinado de acordo com as suas próprias disposições. E isso de modo consciente. Nós temos o diferencial de estarmos cientes dos atos que estamos praticando, diferentemente de seres inanimados. E os animais não seriam tão diferentes de nós assim, porque eles também agem de acordo com a crença deles fundada na repetição. O cachorro, por exemplo, que sempre que sente o cheiro da carne, ele já fica salivando, porque ele está acostumado a ver que depois daquele cheiro ele vai encontrar o pedaço do alimento para ele. E o ser humano tem essa característica também. Ele conhece as coisas ao seu redor através dessa construção, dessa abstração que ele faz a partir dos seus sentidos. E os nossos atos não estariam fora disso. Eles também seriam explicáveis com base nos fatores além da própria vontade. De modo que a vontade não é algo que existe em si, por si, para si. Mas ela é o resultado das percepções, o resultado das impressões, o resultado dos nossos instintos. A soma disso tudo é chamada de vontade, né? O Hume dizia que a nossa responsabilidade não estava apoiada em um conceito de liberdade, em uma liberdade metafísica, né? Mas exatamente o oposto. Nós somos responsáveis porque os nossos atos derivam do nosso caráter. Os nossos atos derivam das nossas inclinações internas. E essas inclinações são produto da influência exterior. Hume dizia que o motivo de as pessoas acreditarem que elas têm atos livres causados apenas pela sua própria vontade, como se ela não estivesse sujeita a algo que a movesse para esse ou para aquele lado, é o fato de que elas não percebem nenhum poder acima de si que esteja controlando-as, e por isso elas acreditam que elas são autônomas em relação à natureza. Mas o filósofo também dizia que nós nunca vemos nenhum poder movendo os objetos ao nosso redor. Ele falava que as pessoas não param para refletir que, assim como elas só acreditam na causalidade no mundo físico por causa de uma crença fundada na repetição, elas não percebem que elas estão acostumadas a acreditar que elas mesmas é que movem os seus atos, sem perceberem que é plenamente possível que haja alguma coisa por cima da sua vontade. E mais que isso, assim como elas não percebem nenhum poder sobre si, movendo as suas escolhas, e por isso elas acreditam que as suas escolhas são indeterminadas, elas deveriam da mesma forma acreditar que não existe nenhum poder de causalidade no mundo físico, porque a causalidade nunca é vista. Aquilo que nós vemos é os objetos se seguindo uns aos outros. Uma bola de bilhar bate na outra e essa segunda bola rola sobre a mesa. Aí nós somos induzidos a crer que foi a primeira bola que teve o poder de fazer com que essa segunda bola rolasse, quando na verdade esse pensamento é um salto lógico. O que ocorreu foi apenas isso: uma bola bateu na outra e a segunda rolou. Quando nós damos um passo além para dizer que existe um poder de causação nesse ato de uma bola bater na outra, nós já estamos abstraindo, nós estamos saindo da realidade. Da mesma forma, os nossos atos. Nós praticamos atos que vêm da nossa vontade, dos nossos desejos. Nós escolhemos as coisas. E não é porque nós não notamos nenhum poder sobre isso que nós podemos acreditar que esses atos são livres. Assim como nós não acreditamos na liberdade na natureza, mas nós acreditamos que tudo está interligado, interconectado e que uma coisa causa a outra, nós também temos que acreditar que os nossos atos estão conectados com a nossa vontade e a nossa vontade está conectada com aquilo que nós aprendemos na infância, aquilo que nós vemos na televisão, aquilo que nós ouvimos de terceiros, aquilo que nós sentimos. E não que a nossa vontade tenha o poder de fazer as coisas a partir do nada, espontaneamente, de modo inexplicável. Isso é absurdo. E o Hume procura construir um pensamento onde tudo seja explicável. Aquilo que não tem explicação, ele deixa em suspenso. E o livre-arbítrio para o Hume não é uma forma de assumirmos a nossa ignorância, mas a ideia do livre-arbítrio é uma ideia falaciosa feita para explicar algo de uma forma fantasiosa, porque nós estamos inventando alguma coisa que nós não temos como conceber, nós estamos inventando uma coisa para tapar um buraco que foi aberto desnecessariamente.
Pessoal, em outros vídeos eu critiquei muito o Hume e eu me dediquei a refutá-lo na sua epistemologia empirista, já que não é possível usar a experiência para provar que a experiência serve para provar a verdade. Isso é um círculo vicioso. O Hume já partiu de uma premissa errada na sua filosofia. Eu refutei aquilo que Hume disse sobre Deus, sobre os milagres. Eu demonstrei que existe uma mente suprema por trás de tudo e que ela é a causa das nossas percepções e que nós não podemos duvidar dos milagres apenas pelo fato de que eu posso imaginar uma hipótese alternativa que se baseia nas leis naturais que eu aprendi a crer com base na repetição. Mas uma vez que existe a mente suprema, segue-se que é plenamente possível que os fenômenos mudem completamente naquilo que é chamado de milagre, ou seja, uma aparente violação das leis naturais, que na verdade são apenas uma forma diferenciada como a mente suprema age, produzindo fenômenos aos quais nós não estamos acostumados. Mas nesse ponto específico do livre-arbítrio, eu concordo em gênero, número e grau com o escocês. Porque ele usou o raciocínio lógico, ele aplicou a sua razão até o final, para desconstruir essa ideia de que nós somos seres autônomos. Ideia essa que o filósofo preferido de Hume, o irlandês George Berkeley, adotou. Berkeley, um grande pensador que infelizmente era empirista, mas conseguiu desvendar a natureza da realidade aplicando as regras frias do raciocínio, ele infelizmente não conseguiu desvendar certos conceitos que estavam diante de si, como por exemplo a ideia de que nós não somos livres em última instância. O próprio Berkeley afirmava que havia uma mente infinita por trás dos fenômenos, mas ainda assim ele afirmava que nós temos o poder de nos autodeterminar, que nós temos livre-arbítrio. Nisso ele foi incoerente. Hume errou por um lado, mas acertou pelo outro. Eu também entendo que os nossos atos não são indeterminados, eles são movidos e gerenciados pelos nossos desejos, pela nossa vontade. Mas a vontade não produz os atos dela de uma forma espontânea. As nossas decisões não brotam do nada, mas elas são causadas também pela mente suprema. Nós estamos dentro dela e tudo aquilo que nós fazemos é movido, determinado e provocado por essa mente, que tem toda a potência. Ela é onipotente, ela é o único poder existente, de modo que não há livre-arbítrio.